Porque foi encontrado o corpo de um dos desaparecidos depois de um deslizamento de terra que ocorreu no início dessa semana na cidade de Manacapuru, no Amazonas. As equipes de resgate ainda tentam localizar a Letícia, aquela garotinha de 6 anos. Vamos ao local falar com a Patrícia de Paula, da TV Norte Amazonas, que traz ao vivo as últimas informações. Patrícia, bem-vinda mais uma vez, bom dia. Bom dia a você e a todos que acompanham a programação do SBT. Foi encontrado o corpo do Frank Lins, de 37 anos, ele que era padeiro, era natural de Capiranga, que fica bem próximo ali de Manacapuru. Ele estava exatamente naquela segunda-feira à tarde numa embarcação pequena, chamada na nossa região de voadeira. Estava levando ali mercadorias, material, alimentação, porque como estamos passando por toda essa vazante aqui no estado, no norte do estado, ele estava levando para algumas pessoas e também pegando de lá, ia pegar de Manacapuru para retornar a Capiranga, levando também esses materiais. Essas informações foram dadas pelos parentes deles, que inclusive, viu, Dalisson, quando nós chegamos ao cemitério, a tia que entrou para reconhecer o corpo e quando saiu, ela saiu transtornada. Ela disse que o rosto do rapaz estava completamente desfigurado. Foi uma tristeza bastante assim, grande ali para toda a família que viu aquela cena. Isso aconteceu, toda essa tragédia aconteceu na última segunda-feira à tarde, no município de Manacapuru, que fica a 78 quilômetros de Manaus, 2h30 aí de carro para chegar de Manaus até Manacapuru, e ali foi um desastre no Porto da Terra Preta, né, com aquele desmoronamento que ocasionou não só aí a morte desse rapaz, do Frank Lins, que foi encontrado o corpo na manhã dessa quarta-feira, mas também no desaparecimento da pequena Letícia Queiroz, de 6 anos, que no momento que aconteceu o desmoronamento, ela estava ali numa casa flutuante, onde morava ela com toda a família. Os pais haviam saído para pescar, o tio que ficou com as crianças saiu um pouco mais à frente para resolver uma situação quando desmoronou e as 3 crianças afundaram ali no rio Solimões. 2 delas conseguiram subir, mas a Letícia, infelizmente, não subiu, não teve a mesma sorte e até o momento o Corpo de Bombeiros está fazendo a busca no local para ver se encontra a pequena Letícia, de 6 anos de idade. Nós vimos diversas situações ali, 10 pessoas ficaram feridas, 8 delas foram liberadas ali no hospital, mas 2 ficaram em observação. Agora o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes vai decretar pelo menos uma situação de emergência em todos os portos federais aí do Amazonas. Primeiro aqui no caso de Manacapuru, por conta de todo esse desmoronamento, que inclusive o ano passado, nessa mesma época, aconteceu um bem semelhante a ele, com uma vítima fatal, que foi um idoso que morreu naquela época, mas também em municípios como Parintins e Taquatiara, que tem uma situação problemática também com os portos. E por isso vai ser decretada essa situação de emergência nos portos federais do Amazonas. Agora aguardamos aí as notícias, que é o que esperamos, que consigam aí localizar o corpo da Letícia, né, para que os pais possam fazer esse enterro dessa criança. Eles estão muito tristes, não conseguem falar com a imprensa, falaram um momento, depois não conseguiram mais falar. E o tio das crianças, que foi aquele tio que saiu um pouco e que estava bem perto até mesmo ali da casa flutuante, que é aquelas casas que ficam sobre o rio e que se deslocam um e outro, né, foi ele que conseguiu salvar os 2 sobrinhos. Volto com você ao estúdio. Muito obrigado, tá, Patrícia, pelas informações. A gente continua acompanhando de perto essa história. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.